Filhos e filhas amados, que a luz do Cristo se faça presente em vossos corações, neste momento em que a palavra se converte em instrumento de advertência, de esclarecimento e de consolo. Não venho em tom de condenação, porque a justiça divina não conhece vingança, mas educação. Venho em nome da verdade, para que possais compreender os sinais dos tempos e preparar vossos corações para o que já está escrito na ordem espiritual. Há entre nós, encarnado ainda no corpo físico, um espírito que se apresenta como Pai dos pobres. Muitos o aclamaram, muitos o seguiram, muitos depositaram nele suas esperanças de alívio e mudança. Mas, em realidade, ele não buscava a salvação dos humildes, e sim o engrandecimento da própria vaidade. Alimentou-se da ingenuidade dos simples, sustentou-se do aplauso dos necessitados, fez da dor alheia escada para seu poder. Este espírito, que ressoa com energias densas, encontrou afinidade até mesmo com o número 13, que em sua trajetória tornou-se símbolo da negatividade que o envolve. Não porque o número seja em si maldito, números são apenas instrumentos, mas porque ao vibrar em sombra, ele atraiu para si correntes espirituais em sintonia com a ilusão, com a vaidade, com a manipulação. Eis que agora, meus filhos, a lei divina se cumpre. O desencarne é inevitável. Não tardará o momento em que o corpo cansado se desfará e o espírito, despido das ilusões do poder, se verá diante de si mesmo. Não haverá multidões a aplaudi-lo. Não haverá palanques a sustentá-lo. Não haverá slogans a protegê-lo. Restará apenas sua consciência, pesada pelas escolhas que fez, marcada pelas ilusões que cultivou, ferida pelos enganos que espalhou. Mas não penseis que este anúncio seja castigo. Não é punição arbitrária. É consequência natural da lei de causa e efeito. Quem engana será confrontado com a verdade. Quem manipula será desmascarado pela própria consciência. Quem se veste de pai dos pobres, sem o ser, será chamado a enfrentar os pobres que usou, não em palanques, mas nos tribunais invisíveis da vida espiritual. E esta é a grande lição, filhos. Ninguém engana para sempre. A mentira pode durar anos, pode sustentar-se por décadas, mas não é eterna. Mais cedo ou mais tarde, toda máscara cai. Mais cedo ou mais tarde, todo véu se rasga. Mais cedo ou mais tarde, cada espírito encontra-se com a verdade, que é o olhar do Cristo refletido em sua própria consciência. Este momento se aproxima. É delicado para a alma que parte, mas também necessário para a pátria que precisa seguir. Porque enquanto um espírito colhe o fruto de seus enganos, uma nação inteira é chamada a despertar, a libertar-se das ilusões, a erguer-se para a missão que lhe foi confiada. E digo-vos, não vos alegreis com a queda de ninguém. Não transformeis em festa o desencarne alheio, porque se este espírito enganou, também foi instrumento de aprendizado para milhões. O Cristo, em sua sabedoria, permitiu que suas ilusões viessem à tona para que o povo aprendesse a discernir. Não odiemos, pois. Aprendamos. O desencarne desse irmão será duro. Sua alma enfrentará espelhos que não podem ser quebrados, lembranças que não podem ser caladas, vozes que não podem ser silenciadas. Mas, ao mesmo tempo, será a oportunidade de recomeço, porque mesmo os que mergulham na sombra continuam sendo filhos de Deus. O Cristo não desampara ninguém, nem mesmo aqueles que o traíram em suas intenções. Para nós, que assistimos de fora, a lição é clara. Não devemos entregar nossas esperanças a homens. Não existem pais dos pobres. Existe apenas o Pai Celestial, que ama a todos sem distinção, que provê a cada um segundo suas necessidades, que sustenta os humildes e consola os aflitos sem pedir nada em troca.
O desencarne inevitável desse espírito, que se intitulou Guia dos Necessitados, é também aviso para nós, que não nos deixemos seduzir por palavras fáceis, por promessas vazias, por líderes que se colocam no lugar que pertence apenas a Jesus. Filhos e filhas do mesmo Pai, continuemos nossa reflexão. Já vos disse que a lei divina não falha e que toda alma, mais cedo ou mais tarde, encontra-se com a verdade de seus atos. O Espírito que se intitulou Pai dos pobres aproxima-se desse momento, e enquanto para ele será instante de revelação dura e inevitável, para o Brasil será sinal de mudança, de renovação, de liberdade. Sim, meus irmãos, a libertação da pátria já começa a ser desenhada nos planos espirituais. Não se trata de revoluções humanas, nem de disputas políticas, mas de movimento superior, conduzido pelo Cristo e por seus emissários. Porque o Brasil não é apenas território de homens, é campo de missão espiritual, é solo escolhido para florescer o Evangelho, e por isso mesmo precisa purificar-se, precisa libertar-se das ilusões, precisa renovar-se para cumprir seu destino. O desencarne inevitável dessa alma enganadora será também símbolo dessa transição. É como se o véu caísse. Como se o peso que por tanto tempo manteve a nação em sombras começasse a se dissolver. Não será de um dia para o outro, porque os processos de Deus são sempre graduais. Mas será sinal inequívoco de que a justiça divina não dorme, de que o Cristo não abandona sua pátria escolhida, de que a libertação se aproxima. Muitos ainda se confundirão, muitos se debaterão entre crenças e decepções, muitos tentarão resistir ao sopro de renovação. Mas os olhos espirituais verão, o Brasil está sendo chamado para um tempo novo, e a queda das ilusões é apenas o primeiro passo para o nascimento da verdade. Meus irmãos, não vejais nisso motivo de ódio. O ódio não liberta, escraviza. O rancor não cura, adoece. O que este momento exige de nós é discernimento, é vigilância, é fé. Discernimento para não cairmos novamente em ilusões. Vigilância para não repetirmos erros passados. Fé para sustentarmos que mesmo no meio das dores, a mão do Cristo guia nossa pátria para sua verdadeira missão. E digo-vos mais, cada oração que se eleva, cada súplica sincera, cada coração que confia, contribui para que esse processo seja mais leve, mais rápido, mais pacífico. Porque a libertação do Brasil não é obra de um homem ou de um grupo, mas obra de milhões de corações que se alinham à luz do Evangelho. Por isso, faço-vos um pedido. Deixai escrito vosso nome e a cidade de onde ouvis esta mensagem. Esse gesto simples é chamado de fé. Ele vos conecta à corrente de oração que os mentores espirituais já organizam ao redor da nação. Cada nome é como uma estrela que se acende. Cada cidade representada é como um ponto de luz que se une ao outro, formando muralha espiritual que protegerá o Brasil nesse tempo delicado. Não penseis que é pequeno. Aos olhos da carne pode parecer insignificante. Mas no mundo invisível, vossos nomes ressoam como vozes, vossas cidades brilham como faróis, e os anjos do Senhor utilizam essa corrente para fortalecer os que mais sofrem e para sustentar a pátria em seu momento de transformação. Uni-vos, pois, filhos. O desencarne de uma alma enganadora será lição dura, mas a libertação de uma pátria inteira será vitória imensa. E todos vós sois convidados a participar dessa obra, não com armas nem com ódio, mas com oração e fé. Meus filhos e minhas filhas, ao refletirmos sobre o que se aproxima, não devemos limitar nossa visão a um único homem, mas sim ao ensinamento coletivo que o Cristo nos oferece através dessa experiência.
o desencarne de uma alma enganadora, que por tanto tempo se apresentou como guia dos humildes, será doloroso em sua dimensão individual, mas terá efeitos profundos na consciência coletiva de nossa pátria. Aqueles que o seguiram cegamente despertarão. Muitos sentirão confusão, outros revolta, outros vazio, mas em todos haverá uma semente de questionamento. Em quem devo confiar? O que é realmente verdade? Onde está o verdadeiro guia? E é justamente aí que se abrirá espaço para a luz do Cristo penetrar. Porque quando as ilusões caem, o coração, mesmo ferido, se torna mais disponível para a verdade. Escreva: eu recebo a paz. Meus filhos, vede como a vida é sábia. Esse desencarne não é apenas consequência de escolhas individuais. É também instrumento de educação coletiva. O Brasil, por tantas vezes enganado por promessas vazias, aprenderá, pouco a pouco, a discernir entre líderes humanos e o único mestre verdadeiro, Jesus. Porque todos os que se colocam como salvadores dos pobres, sem estarem sustentados pela humildade e pela fé, cedo ou tarde se revelam em sua fragilidade. Mas o Cristo permanece para sempre, firme e imutável, como porto seguro para todos os aflitos. O desencarne dessa alma ressoará como aviso espiritual. Não depositeis vossa esperança em homens. Não espereis de governantes aquilo que apenas o Evangelho pode oferecer. Não busqueis pais terrenos, porque todos somos filhos de um mesmo Pai celestial, que nos guia com justiça e amor. Eis então a lição maior. A verdadeira libertação não virá de líderes que se proclamam salvadores, mas da vivência do Evangelho em cada coração. O Brasil será pátria do Evangelho não por decretos humanos, mas porque seus filhos aprenderão, através da dor e do aprendizado, a seguir unicamente ao Cristo. Filhos, compreendei. O desencarne inevitável dessa alma não é apenas fim de um ciclo político ou social. É símbolo espiritual de que o tempo das ilusões se esgota. É o anúncio de que um novo ciclo de consciência se abre, em que cada um será chamado a amadurecer, a assumir responsabilidade por sua fé, por sua família, por sua vida. Não haverá mais espaço para seguir cegamente palavras de engano. O Cristo chama cada um a ser luz no mundo, a ser sal da terra, a ser testemunha viva da verdade. E este chamado se tornará ainda mais forte quando a pátria presenciar a queda de quem se apresentou como guia dos pobres, mas que se alimentava das sombras. Meus irmãos, não desprezeis essa oportunidade. É momento de reflexão profunda. Perguntai a vós mesmos: quantas vezes entreguei meu coração a líderes humanos sem discernimento? Quantas vezes me deixei seduzir por promessas fáceis? Quantas vezes preferi confiar em palavras de homens em vez de confiar no Evangelho? Ao responderdes, estareis dando os primeiros passos de libertação interior. Porque a pátria só será livre quando seus filhos forem livres interiormente, libertos das amarras da ilusão e sustentados pela verdade que não falha, a verdade de Jesus Cristo. Meus filhos e minhas filhas, sigamos juntos nesta meditação, porque o tema é grave, mas é também libertador. Grave porque envolve a queda de uma alma que se deixou enredar pelas trevas do orgulho, da vaidade e da ilusão. Libertador, porque esse momento, ainda que doloroso, abre caminhos novos para o futuro de nossa amada pátria. O desencarne desse espírito, que por tanto tempo se apresentou como Pai dos pobres, ressoa como ponto decisivo não apenas para ele, mas para o Brasil como um todo. Este é o instante em que os céus anunciam que não há mais espaço para as ilusões que sustentaram multidões por anos. É o momento em que a justiça divina se ergue com suavidade e firmeza.
mostrando que todo o poder humano é passageiro, que toda a glória da terra é transitória e que apenas a luz do Cristo permanece. Não se trata, meus filhos, de um homem apenas. Trata-se do símbolo que esse Espírito se tornou, o símbolo de um povo que buscou esperança onde não havia verdade, o símbolo de milhões que acreditaram na palavra de um guia humano, em vez de se firmarem no Evangelho do Cristo. O desencarne inevitável dessa alma é o corte de um ciclo de engano, de manipulação, de promessas fáceis, de ilusões repetidas. É a vida dizendo, basta, é hora de aprender. O Brasil está destinado a grandes missões espirituais. Foi escolhido não por acaso para ser pátria do Evangelho, coração do mundo. Mas para isso, precisa libertar-se das correntes invisíveis que o prendem à vaidade, à corrupção, à mentira, à idolatria de homens que se colocam no lugar de guias espirituais. Enquanto o povo confiar em salvadores terrenos, continuará sendo enganado. Enquanto esperar que um homem resolva todas as dores, continuará preso a ciclos de decepção. É necessário, portanto, que o Cristo permita experiências duras, como essa que agora se aproxima, para que a consciência coletiva desperte. Meus irmãos, não olheis para esse desencarne apenas como o fim de uma vida humana. Olhai como o início de um processo espiritual profundo. Porque a partir dele, muitas consciências despertarão. Muitos que o seguiam cegamente se verão diante da realidade e compreenderão que foram iludidos. Esse choque de realidade, ainda que doloroso, será necessário para amadurecer o espírito coletivo do povo brasileiro. E, ao mesmo tempo, será oportunidade para que o país se reconcilie consigo mesmo. Porque o Brasil vive dividido, fragmentado, em disputa constante entre ideias e posições. Essa divisão é alimentada por espíritos que se servem da confusão para fortalecer as trevas. Mas com o desencarne dessa alma enganadora, esse ciclo começará a ser rompido. Não se dará em um dia, não acontecerá como milagre repentino, mas pouco a pouco, as correntes que aprisionam o país em enganos começarão a se enfraquecer. Este é um ponto importante. O desencarne de uma alma não muda sozinho uma nação, mas ele abre a porta para mudanças maiores. Ele sinaliza que os céus estão agindo, que o Cristo está conduzindo, que a espiritualidade superior já decretou novos rumos, e quando os céus decretam, nada pode deter. Filhos, entendo que muitos de vós carregais dúvidas e temores. Perguntais, o que acontecerá depois? Como será o futuro do Brasil? Não vos posso revelar todos os detalhes, porque nem tudo pode ser conhecido antes da hora. Mas vos asseguro, o futuro é de liberdade. O Cristo não permitiria que a pátria escolhida para seu evangelho fosse eternamente escrava das sombras. O desencarne que se aproxima é parte desse processo de libertação. Vede, pois, como tudo se conecta. Enquanto um espírito colhe as consequências de seus enganos, um povo inteiro é convidado a libertar-se. Enquanto um homem enfrenta a verdade de sua consciência, milhões são chamados a despertar para a verdade do Cristo. Enquanto uma alma mergulha em reflexões duras no plano espiritual, uma pátria é convocada a caminhar para seu destino de luz. Eis o que quero que compreendais. A justiça divina é sempre dupla. Ela educa o indivíduo e educa a coletividade. Ela corrige a alma que errou, mas ao mesmo tempo instrui a nação que se deixou enganar. Assim, o desencarne inevitável desse espírito é lição para ele e para todos nós. Para ele, é confronto com sua própria sombra. Para nós, é aviso para não repetirmos os mesmos erros, para não buscarmos pais terrenos, para não entregarmos nosso coração a homens, mas apenas ao Cristo. Meus filhos,
Quanta sabedoria há nos caminhos do Senhor! Vós vereis em breve como a pátria reagirá. Haverá choque, haverá resistência, haverá lágrimas, mas também haverá lentamente libertação. Porque a verdade pode ser negada por um tempo, mas não pode ser apagada. E o Cristo já determinou que essa pátria será livre. É importante também que não confundamos libertação com triunfo imediato. Muitos esperam que a pátria se transforme de um dia para o outro, que as trevas sejam dissipadas num sopro. Não é assim. A vida espiritual trabalha em ciclos, em etapas, em processos graduais. O desencarne desse espírito enganador será apenas o início de um ciclo novo. Ainda haverá lutas, ainda haverá provas, ainda haverá lágrimas, mas o rumo já estará traçado, rumo à liberdade, rumo à verdade, rumo ao Cristo. E se me perguntais, o que podemos fazer para ajudar neste processo? Eu vos digo, orai e vigiai. Orar, porque a oração fortalece os bons espíritos que trabalham pela pátria. Vigiar, porque a vigilância impede que caiamos novamente em ilusões. Não entregais vosso coração a discursos fáceis. Não vos deixais seduzir por promessas grandiosas. Aprendei, com essa lição, a confiar unicamente no Evangelho de Jesus. O Brasil, meus filhos, não será guiado por homens, mas pelo Cristo. E ele se servirá de instrumentos, sim, mas apenas como colaboradores, jamais como salvadores. O verdadeiro Salvador já veio e continua conosco até o fim dos tempos. Escreva, eu recebo a paz, e lembrai-vos de que este momento, ainda que delicado, é também oportunidade para que cada um faça reflexão íntima. Perguntai a vós mesmos, em quem tenho colocado minha confiança? Tenho buscado em homens aquilo que só Deus pode me dar? Tenho alimentado ilusões em vez de fortalecer minha fé no Cristo? Essas perguntas vos ajudarão a não cair novamente nos mesmos erros. Filhos, estamos apenas no começo dessa revelação. O desencarne inevitável dessa alma é anúncio de que novos tempos se aproximam. Mas há muito ainda a ser dito, há muito ainda a ser compreendido, há muito ainda a ser vivido. Senhor Jesus, médico das almas e mestre eterno, aqui estamos reunidos em teu nome para elevar nosso pensamento e nosso coração a ti, que és a luz que nunca se apaga. Diante dos acontecimentos que se aproximam, diante das revelações que já se fazem sentir, dobramos nossas almas em humildade e confiança, reconhecendo que nada acontece sem que a tua vontade permita e que tudo, absolutamente tudo, tem finalidade educativa e libertadora. Pai de infinita bondade, contempla as dores e as lágrimas de teus filhos encarnados na terra, sobretudo desta pátria brasileira, que escolheste como campo bendito para florescer o evangelho da fraternidade. Vê, Senhor, as ilusões que aprisionaram tantos corações, a cegueira que levou multidões a se curvarem diante de falsos guias, as promessas vazias que seduziram mentes e desviaram esperanças. Mas vê também, Senhor, a pureza dos corações que não desistiram da fé. Vê as mães que oraram em silêncio pelos filhos. Vê os lares que permaneceram sustentados pela tua presença. Vê as famílias que, mesmo entre dores e incertezas, continuaram acreditando que tu és o verdadeiro governador da terra. Senhor, sabemos que um espírito que se apresentou como pai dos pobres aproxima-se de seu desencarne inevitável. Não te pedimos vingança, mestre, porque sabemos que não há espaço para ódio em teu coração. Pedimos, sim, que a justiça se cumpra em misericórdia. Que ao ser despido da ilusão do poder, esse irmão possa enxergar a realidade de seus atos, arrepender-se, aprender e recomeçar em novas jornadas.
Confiamos, Senhor, que não abandonas ninguém, nem mesmo aqueles que se deixaram enredar pelas sombras. Tua misericórdia é maior do que nossos erros e tua compaixão sempre oferece oportunidade de renovação. Mas te pedimos, Mestre, sobretudo por nossa pátria. O Brasil necessita de libertação, Senhor. Libertação das correntes invisíveis da corrupção, da mentira, da idolatria de homens. Libertação dos enganos repetidos, dos ciclos de promessas falsas, dos líderes que se colocam em teu lugar. Que este desencarne inevitável não seja apenas o fim de uma vida humana, mas seja marco de um despertar coletivo, em que cada coração aprenda a confiar somente em Ti. Ampara, Senhor, o povo brasileiro. Acalma os corações que se sentirão confusos ou revoltados. Dá-lhes serenidade para compreender que tudo está em Tuas mãos. Fortalece os lares que hoje vivem divididos pela política e pela intolerância. Ajuda-nos a reencontrar a unidade como irmãos, lembrando que todos somos Teus filhos e que apenas na fraternidade construiremos o futuro que nos aguarda. Cristo amado, derrama sobre o Brasil a onda de paz que procede de Teu coração. Permite que os espíritos de luz, que já trabalham na defesa desta pátria, encontrem em nós receptividade para que possamos colaborar com orações sinceras, com pensamentos elevados, com atos de compaixão. Ensina-nos, Senhor, a não repetir os erros do passado. Que o desencarne dessa alma enganadora nos sirva de alerta para que não mais entreguemos nossas esperanças a homens falíveis, mas apenas a Ti, que és o caminho, a verdade e a vida. E se nos perguntarmos, Senhor, o que podemos fazer para ajudar, inspira-nos a compreender que o primeiro passo é a transformação íntima. Que cada um de nós aprenda a perdoar, a reconciliar-se, a cultivar a verdade em sua própria vida, porque somente assim a pátria será livre, quando seus filhos forem livres por dentro. Abençoa, Mestre, cada nome e cada cidade que aqui se unem em oração. Que cada um seja luz em seu lar, estrela em sua comunidade, farol em sua pátria. Que unidos formemos corrente poderosa, muralha de fé, para sustentar o Brasil neste momento decisivo. Senhor, sabemos que a jornada ainda é longa, sabemos que provas virão, mas confiamos que a vitória é Tua e que nada pode deter o cumprimento da Tua promessa. O Brasil será coração do mundo e pátria do Evangelho. Por isso te rogamos, guia-nos, ampara-nos, fortalece-nos. Que possamos atravessar este tempo de transição com fé, com coragem, com serenidade, sabendo que mesmo quando as sombras parecem avançar, Tua luz permanece, firme e soberana. E assim, Senhor, entregamos a Ti o futuro de nossa pátria, o destino de nossos irmãos e as dores de nossas famílias. Faze de nós instrumentos de Tua paz, que possamos, com humildade, aprender a lição que se desenha diante de nós e caminhar de coração erguido rumo à verdadeira liberdade que só em Ti se encontra. Assim seja, hoje, amanhã e por toda a eternidade.